O perigo da insatisfação. Estudando a palavra de Deus no livro de Números, observamos o povo de Israel reiteradas vezes reclamando, murmurando, vivendo uma vida de insatisfação. Apesar de todos os milagres, as bênçãos que Deus realizava no meio do povo, através da vida de Moisés, o líder que Deus chamou numa sarça ardente, que o fogo não apagava nunca, a sarça nunca se consumia, e Deus sempre se manifestando no meio do seu povo, mas o povo sempre com o coração ingrato, infiel, reclamava, murmurava, eram incrédulos, não viam a mão de Deus. E este mesmo povo revela quem nós somos, porque o ser humano é o mesmo. E nós devemos tomar muito cuidado com esta insatisfação que faz parte da nossa natureza. Muitas vezes estamos insatisfeitos com o cônjuge, com os filhos, ou com a liderança na igreja, ou com o chefe no trabalho, enfim, ou com o presidente, ou com alguém, uma autoridade. E nós tomamos ações, falamos o que não devemos falar, agimos como não devemos nunca agir, porque às vezes nos falta a palavra de Deus em nosso coração. Devemos estar cheios da palavra de Deus. Devemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Para que a nossa natureza não venha nos dominar e venhamos a agir de forma a nos prejudicar. Vemos aqui a rebelião de Datã, Coré e Abirão, Números capítulo 16, que eles se levantaram contra Moisés, o líder de Deus, que Deus havia chamado. Um coração insatisfeito. E no Antigo Testamento mostra também que nós corremos este mesmo perigo no tempo da graça. Jesus veio e já morreu por nós, pelos nossos pecados, nos amou. Deus tem nos dado a sua igreja para servirmos, para amarmos uns aos outros. E muitas vezes incorremos neste perigo de andarmos insatisfeitos. Vemos em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, que a palavra de Deus nos diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem cuidado, que ninguém vos prive, ninguém se prive, na verdade, individualmente falando. Ninguém vai fazer isso por você, você que vai fazer, se privar da graça de Deus. Como? Brotando, fazendo brotar raiz de amargura, ressentimento, mágoa, e contaminando a muitos. Observamos que existe sim a possibilidade de que uma vez que nós fomos salvos por esta graça, pelo favor imerecido de Deus, alguém possa se privar da graça através da mágoa. Diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 7. Se você está na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A insatisfação, ela traz esse ressentimento, ela traz essa privação da graça de Deus. Observamos que é necessário uma comunhão para que realmente os nossos pecados estejam perdoados. A fé, ela é prática, ela é o exercício dinâmico de uma prática diária da obediência à palavra de Deus. E Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e arrumaram outros 250 filhos de Israel, do meio do povo, são os maiorais da congregação, para reforçar seu argumento contra Moisés e contra Arão, os líderes do Senhor. Toda autoridade é constituída por Deus. Eu falo isso não só apenas da nossa paz e comunhão com os nossos líderes, mas uns com os outros. Obviamente, nós sabemos que muitas vezes nós temos o coração difícil, a natureza difícil para obedecer os nossos líderes, e por isso que a Bíblia trata muito sobre a liderança. Hebreus 13:17 diz: obedecei os vossos pastores, sejam sujeitos a eles, porque são eles que velam pelas vossas almas,
São eles que vão dar conta das vossas almas diante de Deus, para que eles façam com alegria e não com tristeza. Então nós devemos sim ter em amor grande estima, é o que diz aqui 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 12. Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor, aqueles que são homens de Deus, que guardam a palavra, que ensinam a palavra, que têm a sua vida moderada, equilibrada, uma vida santa, uma vida exemplar. Esses servem no Senhor, ensinam no Senhor, que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, por causa do que eles fazem, porque foi Deus que chamou. E nós devemos ter muito cuidado, queridos, para não vivermos uma vida insatisfeita, perdendo a graça de Deus, se privando da graça de Deus. Porque muitos querem a eternidade, mas não querem viver a eternidade. Não querem realmente fazer a vontade de Deus. 1 João, capítulo 2, a Bíblia fala: saíram de nós porque não eram de nós. Muitos por insatisfação, uma insatisfação administrativa, enfim, acabam saindo e, enfim, não estão vivenciando a graça de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus, não reconhecem e desprezam, como o povo de Israel desprezou. E nós devemos ter este cuidado, devemos ter muito cuidado, porque é perigoso a insatisfação, que essa insatisfação fez com que o povo morresse. A terra se abriu e eles pereceram, porque Moisés orou ao Senhor, depois de muitas orações, intercedendo, suplicando a Deus pelo povo, um povo que estava sempre reclamando. Moisés chegou a um ponto que, como homem, falou assim: Deus não está comigo, esse povo vive reclamando, vou fazer uma oração aqui, que eles morram de uma forma diferente, não como morrem pessoas normalmente. E ele orou ao Senhor, e Deus, na mesma hora, quando ele terminou de orar, a terra se abriu. Isso mostra que nós devemos ter temor a Deus e respeitar e honrar as pessoas que estão à nossa volta, os nossos líderes que presidem sobre nós no Senhor, com toda a reverência, com todo o temor, com a palavra de Deus em seus corações. Que Deus tenha misericórdia, que Deus nos ajude a entender e a temer a Deus e andar com tranquilidade, com mansidão, com humildade, agradecendo a Deus, sendo grato a Ele em tudo, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu decreto. Se você acha que está sofrendo alguma injustiça, coloque diante de Deus em oração. A Bíblia fala em Tiago 1,20 que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Você quer ver a justiça de Deus na sua vida? O favor de Deus? Ore ao Senhor, mas não tome partido de ninguém, não tome atitude precipitada, mas sirva ao Senhor, se encha da palavra de Deus, encha do Espírito Santo, e você vai ver a mão de Deus, o favor de Deus na sua vida. E tenhamos cuidado com a insatisfação. Cortamos o mal pela raiz, para que não venhamos a perder a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus nas nossas vidas. Deus te abençoe, em nome de Jesus.